Olá, gente, boa noite. Olá, irmãos, olá, amados. Sempre bom estar na casa do Senhor e aqui, como a gente sempre diz, a casa dos irmãos também é a casa do Senhor, né? Nós estamos aqui novamente na casa da Paula e podemos dizer que nós estamos também na casa do Senhor e queremos te convidar, se você puder, manda aí os comentários, manda aí para as pessoas esse convite para participarem conosco nesse instante e que Deus possa falar ao seu coração, não é, Paula? Amém, gente, é verdade. Já temos a Tó, que não está aqui com a gente hoje, que Deus abençoe a saúde dela, né? Tem a cunhada da tia Natália, que está ali também. A gente quer realmente dizer muito obrigada, né? Por mais um dia, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e estar realmente nos dando a direção dele. Amém? Sim. Tem mais alguém ali que eu não estou enxergando, o pessoal vai chegando. E hoje a gente vai continuar. Nós paramos semana passada, né? Demos uma pausa. E aí hoje a gente continua com a aula de portas espirituais. Hoje é o Eric que vai estar mais à frente, vai estar falando que é uma área mais na área dele, né? De batalha, que eu sou. Eu fico mais de boa sobre isso. E a gente quer agradecer. A gente está com o Chuchu e com a Sandra aqui hoje, né? Sim, verdade. O Paulo também está aqui com a gente. Tô vendo a minha mãe ali, né? Que não tá aqui, tá viajando. Agora deu dessa, larga, a gente vai viajar com meu pai. Estão viajando. Podem viajar, sim, né? Que podem. Estão lá em Uberlândia. Que e ao mesmo tempo podem participar, né? Conosco, né? Exatamente. Estão lá em Uberlândia, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos dar, né, Eric, uma aula, uma noite realmente abençoada. Amém, gente? Amém. Amados, eu não sei se todos já estavam com a gente nas outras semanas, né? Tirando a semana passada, que foi um assunto também bem específico, nós estamos falando sobre janelas e portas espirituais. Creio que deve ser da lembrança da maioria. E, né, Paula, para só fazer um remember aí, um lembrete breve, nós falamos que as janelas, elas eram o primeiro caminho de entrada, né? E nós falamos, olha, por vezes é algo tão quase que imperceptível que nem notamos que nós abrimos janelas espirituais e que das janelas poderia vir outras situações que seriam as portas espirituais. Exatamente. Não é, Paula? E nós comentamos também, Paula, né, eu acho que a maioria vai lembrar, que nós falamos que tanto as janelas quanto as portas, elas podem ser lugares de entrada e de saída e lugares também para bênção e maldição, né? É por isso que eu particularmente, ao invés de falar em maldições simplesmente, eu prefiro falar, por exemplo, em heranças, né? Porque a herança, ela é um conjunto entre a bênção, algo positivo, mas também a maldição, que é algo negativo. Ou seja, a nossa vida conforme anda, ou ela recebe algo positivo, que seria a bênção, ou ela recebe a retaliação, que seria então a carga espiritual negativa, né? E quero começar já com os amados no texto a respeito de Caim. Nós já falamos, inclusive, né, Paula, um pouquinho de Adão numa outra ocasião, mas hoje eu quero falar a respeito, começar, né, falando a respeito de Caim, para tratar desse tema porta. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis 4 diz assim, ó: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Né? Aqui eu estou colocando numa versão mais simples para vocês, para ficar bem claro mesmo. Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Lembra da nossa conversa, Paula? Onde é que começa o porém? Na porta. Legal. Olha só, e por isso que eu digo, amados, que é importante a gente estudar a palavra,
Porque quando nós não temos essa experiência, esse entendimento, Deus usa pessoas para nos ensinar a respeito, porque a maioria ia passar batido aqui. Sim. Mas qual é a conversa? Por que o semblante de Caim está pesado? Você lembra, Paula, qual foi a ocasião que deixou Caim com o semblante pesado antes que ele pecasse? Quando ele propriamente faz a dito? oferta, né? E Deus acaba que não recebe a oferta dele, né? Da mesma maneira que recebeu a do irmão, né? Exatamente. Por quê? Porque já havia um conceito de que eles fariam uma oferta a Deus. Só que como deveria ser essa oferta? A primícia, perfeito, né? E daí qual é a discussão que as pessoas têm? Ah, mas pastor, já sei, foi porque Caim, ele deu o fruto, ele deu da oferta, porque ele era agricultor da terra. E Abel, ele, como cuidava de carneiros, ovelhas, deu uma ovelha e por isso Deus aceitou. Não, Deus, ele não é ilógico. Deus, ele tem uma lógica espiritual. Se alguém trabalha com agricultura, vai dar o que para Deus? Da agricultura. Quem trabalha com ovelha, vai dar o que? A ovelha. A ovelha, ok? Qual foi o porém? O porém que Abel fez o quê? Ele não deu a primícia. Tinha, né? Abel tinha todas as ovelhas, ele selecionou a melhor, a sem mancha, e tudo foi lá e entregou para Deus. O que fez Caim? Ele acaba dando do resto, né? Caim, exatamente, bom, né? dá do resto. Mas o bacana é quando a gente chega nessa altura, e daí que a turma diz assim: ah, mas coitado de Caim, ele ficou nervoso, foi e pecou. Não foi assim. Não foi assim. A Bíblia diz que bem no intervalo dessa ocasião, ou seja, entre ele ir para um pecado mais grave, se assim podemos colocar, né? Que é o pecado de tirar uma vida, Deus vem até ele e diz: olha, Caim, por que você está furioso? Deus está fazendo ele fazer uma reflexão. Por que transformou seu rosto? Ok? O que ele está exalando? E é legal que aí Deus mostra, Deus faz ele pensar, mas Deus está querendo que ele reaja à situação. Sim. E diga a verdade, né? Sim. Você não sabe, né? Você não sabe por que tá assim, né? Você realmente... Então Deus instiga ele a ele tá realmente refletindo sobre aquilo que ele faz, né? Sim. Parece que Deus está falando, mas repensa no que você fez, vê se realmente tem algo errado ou não, né? Agora olha que legal, Paula. Daí ele diz assim: se você fizer bem, não será aceito. Em outras palavras, acaso fui eu que te recusei? Não foi você que fez algo mal e por isso não foi aceito? Agora, grava isso. Mas se não o fizer, ou seja, se não o fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça a porta. E nós citamos nas outras aulas, lembra? Sim. Outras ocasiões que o pecado estava onde? À porta. E daí, Paulo, a gente começa a compreender lá mais adiante por que Deus manda ungir a porta. Porque Deus está dando uma dica espiritual aqui. Vocês conseguem compreender isso? Deus, você nunca se perguntou por que Deus não disse assim: olha, o pecado está à janela, o pecado está à beira da estrada, o pecado está na chaminé? Não, o pecado está à porta. Daí você vai falar: mas então, eu estou entendendo bem, pastor, então quer dizer que o problema da nossa casa física é a porta. Amado, entenda a simbologia, que é onde nós vamos chegar mais adiante. Importante você entender isso. O pecado está à porta e ele deseja conquistá-lo. Mas olha o que Deus diz aqui: mas você deve dominá-lo.
ele já tinha cometido algo mal, mas Deus está dizendo que está para acontecer um pecado e que será um pecado grave e que ele estava à porta, ok? Então veja, desde sempre, portas espirituais são o primeiro caminho de entrada, ok? E é bem legal quando você coloca que ele está à porta e que ele tem o poder de dominar aquilo ou não. Sim, né? sim. E é interessante que quando Deus fala que ele está à porta e bate, né, é muito diferente, né? O pecado, ele não fala, ó, toma cuidado, ele está batendo. Toma cuidado, ele vai entrar. Ele vai entrar. Se você não dominar. Exatamente. Agora Jesus já fala que ele está à porta e bate, né? Sim, ele sim. pede para entrar. Satanás não tem essa Verdade, noção, né? verdade. Ele entra se você não colocar uma barreira. Só vou colocar aqui para baixo que o pessoal... Aí. Opa. Agora sim. Agora estamos vendo os irmãos. Aqui. Então, continuando, Paula, se eu, por exemplo, colocasse para você assim, o que você entenderia como porta, por exemplo? Por exemplo, na sua sugestão, o que poderia ser porta sobre nossa vida? Porta espiritual, os meus pensamentos. Isso, né? Então, veja, nós temos quantos sentidos? 5 sentidos. 5 sentidos. Que são o quê? O olfato, a audição, o tato, a visão, né? E o paladar. E o paladar. Ok? Então, os 5 sentidos são também portas. Ok? São portas. Daí você vai falar, mas pastor, não estou entendendo. Fora os 5 sentidos, nós vamos entrar num deles que interliga tudo, que a Paula acabou de comentar. Qual é, Paula? O pensamento, ok? Então, grave que isso é importante. 5 sentidos, 5 entradas, 5 portas. E qual que conecta todos eles? Ou 2, 3, quantos vocês estejam sendo influenciados? Pensamento. O pensamento que está atrelado ao cérebro, ok? Você nunca reparou, por exemplo, que quando você não, né? Que você não participou, mas quem já participou de outras seitas, de outras crenças, você tem pontos de conexão. Legal. Olho, ouvido, nariz, boca, língua e olfato. Você nunca se perguntou por que o mundo espiritual trabalha esses quesitos? Tá, porque seriam essas portas. Exatamente. Satanás, que é legalista, que vive ainda no império da lei, né? Ele sabe que vivemos na graça, mas ele sabe que a graça está cobrindo o quê? O que a graça cobre? A lei. Ou seja, a lei deve ser seguida? Sim. Mas o que nos protege, o que nos dá cobertura sobre esta lei? A graça. Amados, estão conseguindo entender ou está muito complexo, Paulo? Não. Dá para entender? Tá dando para entender. Eu sei que às vezes é um tema que vai se aprofundando e às vezes fica complexo, mas estou tentando mastigar o máximo possível, tá? Então, olha só. Sempre que Satanás vai tentar alguém, ele vai tentar por uma das portas. Para alcançar o quê? A nossa mente? A nossa mente. Os nossos pensamentos. Vamos fazer um teste, Paula? Davi, como que foi a tentação de Davi? Olhar. No olhar. Foi ou não foi? Tá. Quando um fulano vai numa loja, por exemplo, o que leva ele a furtar algo?
a cobiça por aquilo, quando ele olha. Quando ele olha, e o que mais? Qual é o próximo passo dele? De pegar. O tato de tato, pegar, né? Pegar, ok? Como que dizem, por exemplo, que o homem é seduzido muitas vezes por uma mulher? No olhar. Né? Legal. O homem é muito trabalhado no olhar. E a mulher? A mulher? No tato. No tato e língua. Aí você vai falar, mas que coisa! Como é que essas pessoas caem em pecado? Como é que essas pessoas falham? Se é sempre igual. Porque são portas espirituais. Agora, Paula, Deus vai dar uma dica para nós lá no livro de Êxodos, que é a seguinte: quando Deus vai passar com o anjo para matar os primogênitos, perceba o que ele diz. Ele fala assim: olha, fecha a porta e está tudo resolvido. Não. O que ele fala para fazer? Passa o sangue, entra, né? Passa o sangue no umbral, né? E assim fica lá dentro, ok? Então existe uma ação que é física, ou seja, eu passar o sangue e eu entrar na casa e fechar a porta, mas existe uma ação que, ainda que no Velho Testamento ainda não tivesse concretizado, ele estava já simbolizado no Velho Testamento. Sim. Que é o quê? A graça que está fazendo o quê na porta? Ela não estava nos umbrais da porta, ela não estava nos patentes da porta. Sim. Ela estava fazendo o quê então? Cobrindo a porta. A porta é a lei. Os umbrais é a graça. Estão conseguindo entender ou está muito difícil isso? Não, tá legal. Ok? Tá legal. Então, raciocina comigo, Paula. Se eu falasse assim para você, basta fechar a porta? Não. E aí que é o porém, amados. Nós nas outras semanas falamos, né, sobre abrir janela, sim, fechar janela, abrir porta, fechar porta, né? E hoje nós estamos entendendo alguma dessas portas. Mas qual é o problema, Paula? A pessoa começa a compreender e ela diz: eu tenho que fechar. Mas vamos voltar ao texto que eu comecei a história hoje? Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele conseguiu dominar sozinho? Não. Por que ele não conseguiu dominar sozinho? Porque ele não pediu ajuda? Ele não pediu. Ele simplesmente não se manifestou, ficou com a cara fechada. Em outras palavras, o que me parece é que na ocasião ele falou: tá bom, não tem problema não. É esse o segredo da coisa? Só que ele não fez a segunda parte, né? Ele não vai pedir a Deus que o guarde. E hoje nós traduzimos esse como o quê? Como a graça de Jesus. E será que nós fazemos isso, Paula? Será que muitas vezes nós tentamos fechar portas, mas ou mesmo sem fazer a parte da graça? Sim. Você consegue dar um exemplo para nós, Paula, por exemplo? Quando eu me coloco, né? Eu sei que o negócio não está funcionando. Eu estou tentando fazer algo e não está indo. Exato. Não está dando certo. Entendi. Né? Só que eu, ao invés de colocar diante de Deus a situação e pedir orientação, eu paro e falo: então tá bom, é assim? Então... Amados, não parece, mas olha o que acontece. Diga a verdade. Quantos dias você se levanta e começa orando por aquele dia que você vai ter? Fale sinceramente com o seu coração. Quantos dias você toma um café, almoça ou janta e ora pela comida que está na mesa? Estou citando aqui situações extremamente simples, corriqueiras, que pode acontecer com qualquer um de nós.
Agora imagine o seguinte: pastor, eu estou andando em conduta com Deus, mas eu vou lá, tomo café de qualquer jeito e não apresento a Deus. O que foi que eu esqueci? Da graça. Da graça. Então às vezes a porta está fechada, porque falta. Só que faltou a cobertura espiritual aí da graça. Da graça. Ah, mas pastor, espera aí. Mas Deus sabe que eu sou dele. Deus sabe. Só que Deus, por que Deus então disse assim? Orar sem cessar. Por que Jesus apresentava, por exemplo, a ceia? Você não lembra que ele apresentou o pão e apresentou o vinho? Sim. Por quê? Se ele era um homem que biblicamente nós sabemos que era cheio do Espírito Santo e não tinha pecado. Em outras palavras, não tinha a porta aberta. Certo. Concorda? Sim. Por que ele apresentou para Deus? A necessidade da graça, cobertura. Da cobertura. Entendeu? Sim. Mas ele não era, mas peraí, pastor, ele não era aquele que vai nos dar a graça? Ele não é aquele que vai nos encher com a graça? Sim, mas como homem, o que a Bíblia diz? Que ele foi o filho do homem, para mostrar para nós a conduta que eu e você devemos ter. Então, pastor, tudo que eu for fazer, eu coloco diante do Senhor e peço a graça para Ele. Mesmo que aquilo não aconteça. Então, para ficar bem claro, Paula, para todo mundo que está nos assistindo, existe, se a gente pode colocar de uma maneira bem simples, duas etapas perante a porta. Uma etapa que é o fechar a porta. E a outra etapa é derramar a graça. Em outras palavras, a primeira etapa a fechar a porta é andar em conduta, ok? Se Deus fala para você, olha, não pratique tal coisa, você vai procurar não praticar. Não faça, não vá por aqui, você vai procurar não ir por lá, porque isso seria o quê? A primeira etapa. Então, existe um nível que é o quê? Quando eu deixo a porta aberta, aí Satanás entra, pinta e borda, não precisa nem de espaço, já entra como se a casa fosse dele, ok? Mas existe um segundo nível e que aí que muitos cristãos caem. Ah, pastor, eu estou com a porta fechada. Ah, Paulo, eu estou com a porta fechada. Ah, é? Muito bem. Ah, pastor, eu casei com a mulher de Deus na minha vida. Ah, é? E vocês oram junto? Quanto tempo você tem de oração com a sua esposa, com o seu esposo? Ah, pastor, estou com a porta fechada. A gente tem uma vida de conduta, uma vida diante de Deus. Quanto tempo vocês tiram com o Senhor junto? Está faltando às vezes a graça. Entende? E são coisas tão pequenas às vezes que a gente acaba passando sem ter muita noção, e quando a gente vê, o estrago é tão grande, né? Por um simples ato de você de repente sentar, que seja ali 5 minutos no início, né, de uma oração, de colocar sua vida, né, para realmente ter essa cobertura. Por exemplo, amados, hoje nós, antes de começarmos o vídeo, nós oramos, né? Ainda não estava no ao vivo, mas nós oramos aqui. E é muito comum, né, Paula, quando a gente vai fazer um trabalho da igreja, uma escola bíblica, uma pregação, um louvor, a gente orar. Mas vamos para o cotidiano, vamos para o dia a dia? Quantos oram para sair de casa? Para fazer uma viagem. Quantos oram para fazer uma viagem? Quantos oram para voltar da viagem? Quantos oram para Deus guardar a casa enquanto estiver fora? Por exemplo, talvez hoje você tenha saído daqui, não sei. Sim. Mas reflita comigo, será que nós nessa saída, nós oramos para Deus guardar a casa? Não, toda hora, todo instante não. Entende? Olhe quantos detalhes, amados, que nós não batemos a vista. E eu estou falando aqui com um cristão.
Porque nós poderíamos falar com pessoas do mundo e dar outros milhões de exemplos de pecados e coisas afins, mas talvez que não fosse bater de frente com a vida do cristão, porque o cristão ia dizer: ah, mas pastor, isso aí eu já abandonei, isso não faço mais. Mas e aqueles, porém, que nós, como cristão, convertido, com a porta lá fechada, fazemos? Sabe, pastor, tem alguns casos, né, que a gente vê que a gente não ora, né, e quando você pergunta assim para a pessoa, mas você colocou, por exemplo, o senhor já, eu às vezes eu já fiz isso, já orar para ir no supermercado comprar as coisas. Mas aí tem dois pontos também, né? O você orar, colocar aquilo diante de Deus, né? Quando em situações difíceis, alguns negócios que eu fui fazer, eu orei, né? Falei: Deus, eu preciso, eu tô com o dinheiro contado e eu preciso que o senhor, eu preciso comprar isso e o dinheiro tá aqui. É só isso que eu tenho. E olha que legal que você falou, Paula. Em situações difíceis. Porque naturalmente a gente invoca Deus na dificuldade. E acaba esquecendo. Porque é como se inconscientemente, isso não estou dizendo só você, isso sou eu, isso são a grande maioria de nós, se a gente não se percebe disso. Sim. Por quê? Porque nós dizemos assim: o que eu vou fazer? Eu vou dirigir um carro. Quando você acabou de tirar a habilitação, você já percebeu que às vezes o medo é tão grande que, ai Senhor, vai na frente, ai meu Deus, vai guiando o carro, ai Deus, não deixa eu fazer bobagem, não deixa eu morrer o carro, ai Deus, vai me ajudando a trocar de marcha. Depois que você fica craque, você entra no carro e sai. É verdade. Sabe por quê, amados? Porque a gente tende naturalmente a invocar o Senhor na luta. A gente tende a achar que tem que passar o sangue na luta. É verdade. O problema é que às vezes quando já está na luta, o problema já está rolando há mais tempo, já está mais complexo do que parece, né, Paula? E só para concluir que eu já vi também Então, hoje eu entendo que orar, né, como o pastor colocou, tem que fazer parte da minha vida. Só que, por exemplo, eu vou orar para comprar algo, né? Então, eu não... Aí é particular, acredito que de cada né? Sim. Mas eu quero que Deus, eu quero comprar isso e assim, né? Tipo, quando você vai comprar um carro, né? Você não tem muita noção. Então, Deus, mas eu preciso que o Senhor mostre. Eu acredito que não é tanto nesse sentido, né, Eric? Mas mais no sentido de guardar, de Deus vir realmente à frente. Isso que a Paula colocou é importante, amados. A discussão aqui não é, por exemplo, tem gente que usa Deus como se fosse, como que eu posso colocar? Sabe, unidunité, salamé, minguê, só que em vez de ele fazer assim, ele fala: Deus, o sorvete colorê, vai dizendo qual é que o senhor... Sabe, tem gente que quer assim: Deus, estou na dúvida entre a cor amarela e a cor azul. Não é esse tipo de discussão, né? E também não que Deus possa não te ajudar, mas às vezes Ele te dá essa liberdade, né? De às vezes escolher entre uma cor azul, um amarelo, um verde, Ele te dá essa liberdade. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: tem coisas que, por exemplo, Deus, eu vou orar porque eu preciso comprar um carro. Tá, primeiro, Deus, vou comprar o carro ou não? Vai. Tá. Segundo, Deus, qual é o momento? Né? Qual é o carro? Você já pensou que Deus vai intervir até nisso? E por que Deus interviria nisso, Paula? Porque às vezes ele vê o amanhã, né? Que a gente ele vê o amanhã. Às vezes o sujeito tem, sei lá, 50 mil na conta, e na natureza humana o que ele faz? Ele encontra o carro de 50 mil e compra. Só que ele esquece o seguinte, que ele vai ter que pagar seguro, troca de amortecedor, troca de pneu. E então aqueles 50 mil não é 50 mil, né? E dizem os bons especialistas que você só deve investir no máximo 70%, porque os outros 30% têm que ser guardados, né? Agora, é essa hora que você percebe o quanto Deus vai nos dar sabedoria e graça para tomar certas atitudes, né? E Paula, vamos trazer isso para a igreja? Não é natural que a gente que está lutando por uma igreja, seja ela qual for, a gente
Está todo mundo de boa fé, né? Pelo menos a grande maioria, né? Os crentes verdadeiros estão de boa fé. Mas, Paula, você já se pegou numa situação que você falou, eu vou por esse caminho, e de repente não foi legal? Já, várias vezes. Várias vezes, infelizmente. E curiosamente eu pergunto, você chegou a orar nessa ocasião? Sabe que às vezes sim. 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 E você chegou a esperar a resposta plena de Deus? Não, aí é que tá. Aí é que tá. A gente ora, mas a gente vai lá e faz a decisão. Nós oramos, colocamos na mão do Senhor, mas a gente nem sempre aguarda a resposta total dele, né? Exato. E acabou colocando a mão antes. E aí é um outro tópico que eu quero chegar. Porque às vezes nós, por exemplo, estamos aqui na aula e dizemos assim, não, mas Deus, espera aí, agora eu entendi que eu tenho que orar. Mas a gente quer o nosso tempo, a gente quer a nossa forma. Imagina que você decidiu comprar um carro, Paula. E daí você fala, não, mas eu vou orar para Deus dar aquela segurança, para Deus, né? No fundo, você não espera que Deus diga, pode comprar? Com certeza. Sim ou não? Com certeza. O que você faz se você tiver com a grana na mão? Vai lá e compra. E Deus fala não. Vai ser difícil. Você vai dizer, Deus, eu acho que é a minha carne que está agindo. Cabeça que é o meu medo que está agindo. Eu vou ter que comprar esse carro porque se o Senhor me deu o dinheiro... É para comprar, mas às vezes não é. Né? Pai, estou orando por uma esposa. Daí chega uma irmã nova na igreja. É de Deus ou não? Depende, né? Às vezes é, mas nem sempre. Ou seja, não é porque as ocasiões se combinam que é porta de Deus. Consegue entender isso? Não. Então, Paula, olha que bacana, né? O Senhor Jesus, ele vai começar a falar sobre algumas coisas. Entre elas, o Senhor Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Porém, se forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Por quê? Entenda, olha a curiosidade. Por que Deus vai dizer que um simples olhar, se estiver errado, vai nos levar a contaminar todo o corpo? Porque eu creio que o olhar, né, ele gera cobiça. O olhar, ele gera muitas vezes inveja, né? Ele não olha muitas vezes nós não olhamos muitas vezes com os olhos espirituais, mas com realmente os olhos carnais, no sentido de possuir, né? No sentido de querer algo que realmente não é nem a minha necessidade, mas é o meu querer, né? A Tó colocou ali para você contar a experiência da casa depois. A gente já toca nesse assunto. Porque o nosso olhar, ele tem, né, esse poder de fazer com que nós aguardemos, né, ou de que nós façamos realmente algo que está no nosso coração e que muitas vezes fala muito mais alto do que o aguardar no Senhor. Para onde vai aquilo que você avistou? Para o meu cérebro na hora. Biologicamente pensando, esquecendo questões espirituais. Se for para o cérebro é um centro de comando. Sim ou não? Sim. Todo o demais do seu corpo vai tender a proceder conforme aquilo que você observou, aquilo que você olhou. Mas você vai dizer, mas pastor, e aí? Como é que fica? Jesus está dando a dica. Se seus olhos forem bons, como é que eu faço para o meu olho ser bom? Eu acho que tem que colocar um filtro, sabe? Pedir para o Senhor colocar tem que ser guiado pelo Espírito Santo, certo? Sim. Em outras palavras, quem tem que chegar no cérebro e no coração primeiro?
É o Espírito Santo, não a minha vontade, né? Consegue entender, amados? Ah, mas pastor, isso é tranquilo, isso é nítido. Mas a maioria de nós não faz isso. Não faz isso. Sabe por quê, Paula? Cai naquela história de uns minutos atrás que nós falávamos. Quantos saem de casa preparados? Por exemplo, você sai preparada para de repente acontecer um imprevisto? E se acontecer um imprevisto? Aí eu desespero, né? E você sabe só qual é o segredo? Que você tem que estar preparado para o imprevisto, ainda que ele não ocorra. Sabe qual é o segredo espiritual da nossa vida entre ser bem-sucedida espiritualmente ou mal-sucedida? Estar preparado para o imprevisto espiritual. Ah, pastor, então eu tenho que ser uma pessoa de medo, uma pessoa que fica batendo cabeça? Não. Mas Deus me guia na saída e na entrada. Deus conduz os meus passos, conduz os meus olhos, conduz o meu falar, porque senão, na hora H você falha. Você já passou, não sei se é que vocês já passaram, pela seguinte situação: o cara me pegou de calça curta, diz o dito popular. Você já se passou por isso? Ou aquela situação assim que o fulano fala uma coisa que você não espera, e você fala assim, pô, e agora? O que eu respondo? E não dá para você ir para casa e falar, viu? Às vezes dá, mas a grande maioria das vezes não dá, viu? Eu vou pensar sobre o assunto. Às vezes eu fulano, é isso, o que você me diz? Mas a gente se prepara para isso? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. E agora você consegue entender como o inimigo ele tem alguns acessos fáceis na nossa vida sem a gente nem perceber? E daí vem aquela luta, sabe, Paula? Que a gente começa a ficar chateado com Deus, dizendo, mas como assim? Eu fechei a porta. E é legal porque a princípio parece coisas muito... uma oração acaba sendo... Quando nós não nos preparamos, uma oração acaba sendo inútil. Não é, gente, entenda o que eu estou falando. O que acontece com o dia a dia? Eu oro, né? E aí não acontece. Eu oro todo dia para sair de casa, né? E não acontece nada. E aí acaba que, mas por que eu vou continuar orando? Só que a gente esquece que não são todos os livramentos que Deus nos dá que a gente enxerga. Sim. Muitos livramentos que eles nos dão, a gente nem consegue ter noção daquilo, né? E daí no fim a gente acha que a gente está fazendo algo que não está, né, valendo a pena, e a gente cai na incapacidade de entender que não é tudo que eu vejo que realmente Deus tá me livrando. Deus me livra de tantas coisas que eu nem sei, né? E às vezes a Paula colocou muito bem, amados, porque às vezes você não imagina que aquele dia ia ter uma ocasião que ia te causar um dano tremendo, mas que Deus te livrou e você nem soube e vai saber lá no céu. Mas vamos pegar uma ocasião seguinte, Paula. Alguém já, por exemplo, já foi furtado? Paula, você chegou já na sua vida a ser furtada? Sim. Tanto fora de casa como aqui em casa, né, gente? Você estava na ocasião ou foi uma coisa assim... Uma vez sim, quando fui furtado com uma moto, sim. Fale uma coisa, você esperava que esse dia você ia ser furtada? De jeito nenhum. Passava em algum momento na sua cabeça, um dia eu posso sair e ser furtado? Pois é, amado, mas isso pode acontecer. Sim. Agora vamos pegar isso espiritualmente falando. Passa na sua cabeça, por exemplo, que o inimigo fica à espreita tentando nos furtar, nos roubar, como diz a palavra de Deus, que ele é nosso inimigo. Ele tenta o quê? Nos destruir, nos consumir, né? Tenta nos furtar, ele é o ladrão. Passa na nossa cabeça que ele está sempre tentando fazer isso? Às vezes não, né? A gente acaba esquecendo disso. A gente esquece. E passa na sua cabeça, por exemplo, que às vezes uma pessoa próxima de você pode ser o caminho para que isso ocorra? Passa na cabeça de vocês, amados? Aí acho que é o mais difícil, né? Exato. Por quê?
Como é que Davi caiu? Quem era a mulher que estava lá se banhando? Relativamente próxima, né? Sim. O Uzias era um dos que chegava à frente lá de Davi. Tô comandando o pelotão, tô lá com eles, tô com meus soldados. O que você quer que eu faça, Davi? Assim, assim, assim. E certamente Davi sabia muito bem quem era aquela mulher, sabia como ela caminhava. Será que Davi imaginava que um dia ele ia resolver sair na varanda e de repente dar de cara? Ia acontecer tudo, né? Que aconteceu. Tudo aquilo. E vamos dizer, será que se falasse para Davi, antes do acontecimento, Davi, vai acontecer um fato com você. Você vai pegar, vai sair um dia na varanda e vai ver uma mulher muito bonita, a mulher de Urias. Você vai ver ela se banhar. Davi, você vai cair. Imagina. Eu tenho certeza que Davi, mesmo sendo um homem de Deus, talvez ele falasse assim: você está brincando? Eu sou profeta do Senhor, eu sou rei de Israel, eu ando em conduta com o Senhor. Mas não foi mais ou menos o que Deus quis dizer para Caim? Quando ele fala, por que você está assim? Não é mais ou menos o que Deus quer falar para ele? E sabe o que Deus também faz com a gente? Todo santo dia ele vem muitas vezes, ao perceber que nós estamos com o semblante diferente, e entenda isso todos vocês que estão ouvindo, ele diz: por que teu semblante está assim? Exatamente. Como é que está teu coração, amado? Será que algumas coisas que acontecem não deixam o nosso semblante pesado? Será que algumas chateações não deixam o nosso semblante pesado? E você já pensou que Deus pode estar usando esse momento de entendimento de portas espirituais para falar: toma cuidado, porque daí pode provir um assassinato, um homicídio, um adultério? Conseguem entender isso, amados? Agora, minha esposa, ela colocou uma coisa muito interessante. Eu vou contar essa experiência até para... Quando nós pensamos em nos casar, eu tinha lá, né? Sempre fui de juntar e juntei valores a minha vida toda, porque eu tinha esse objetivo de comprar uma casa. Mas, como a gente não é rico, né? Eu planejei uma determinada casa, gostei, achei uma casa muito boa, né? Claro, não era nenhuma casa assim, mas era uma casa agradável, né? Uma casa que nos daria certos acessos, e eu não tinha a condição de comprar a casa na íntegra, né? Fui tentar financiamento. Amados do céu, e sempre em oração, claro, né? Porque eu não queria fazer bobagem, porque financiamento é aquela coisa, se você não pagar, tudo que você colocou lá, perde tudo, vai que vai, né? E eu tentei na Caixa, tentei no Banco do Brasil, banco particular, e saí com aquela sensação de frustração, mas sabendo que Deus estava à frente, né? Mas sabe aquela sensação? Eu acho que eu sou meio tipo um Zé Mané, né? Porque eu não consigo um financiamento de uma casa, né? E fiquei com esse sentimento, sabe? Tipo, ao mesmo tempo, puxa, eu sei que Deus fez, se Deus está à frente, eu não estou compreendendo agora. E para resumir a história, no fim Deus permitiu que a gente tivesse um outro espaço, né? Não aquele exatamente, um outro. Mas hoje, se eu pensar nas parcelas que eu teria que pagar, se eu pensar que veio o Covid, que balançou o financeiro lá do escritório, né? E que eu não teria condição, eu teria perdido a casa. E como você acha que eu ficaria pensando em 20 anos de economia jogada no lixo? Né? Então, amados, a gente quer acertar, a gente quer fazer uma coisa bacana, só que se não tiver sobre a graça, se não tiver com a porta fechada,
a gente faz bobagem achando que está fazendo certo. Fazendo certo. Exatamente. Agora, olha que Jesus ele vai dar sempre a dica. E da mesma forma que Deus faz. Por quê? Porque quando Deus vai falar lá com Caim, o que ele está fazendo? Ele está agindo no preventivo. Paula, você espera o dente estragar para depois cuidar? Não. Você cuida para que o dente não estrague. Exatamente. Você espera o coração estragar para depois cuidar? Você cuida para o coração não estragar. Mas você sabia que tem gente que espera estragar? Aí o estrago o consertar é mais difícil também. E aí eu confesso até meu pecado, que durante uma fase aí andei comendo muita bobeira e agora estou tendo que cuidar da minha saúde, né? Por quê? Porque eu resolvi esperar estragar para depois cuidar, né? Então, assim, isso acontece com todos nós, mas o Senhor fala para Caim: se você, por acaso, não fizer o bem, você não vai ter um determinado resultado antes de cair ali. E daí vem Jesus quando vai falar dos olhos e diz o quê? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, se não... Entendeu? Jesus não está dizendo espere a desgraça acontecer e daí peça para Deus para que seus olhos fiquem bons. Não, ser. Só que como que eu faço esse ser, Paula? Uma vida alinhada com Deus. E esquece, amados, se nós achamos que basta fechar a porta, se nós achamos que nossa razão vai fazer com que a gente acerte, com que a gente não sofra retaliação, que a gente entre em conduta, amados, você fez só metade, talvez nem metade, talvez 30%, porque no restante, se não tiver a graça envolvendo, é como qualquer outra porta. Paula, será que naquela ocasião do Egito não tinha outras portas fechadas? Sim. Mas qual que o anjo não entrou? Só na que tinha marca, né? Só na que tinha marca. A graça. E aí nós voltamos, né, a falar da necessidade da oração que a gente tanto fala, mas eu creio que é uma coisa que nós continuaremos falando da necessidade de colocarmos realmente tudo diante do Senhor. Mas ainda arde no meu coração, se você está tendo, né, se a gente está tendo alguns livramentos visíveis, glória a Deus, né, mas tem tantos livramentos que não são tão visíveis que a gente precisa aprender a glorificar o Senhor também por aquilo que a gente nem viu, mas que Ele já fez, que Ele nos guardou. E né? Amados, olha, eu principalmente nesse ano tive experiências assim. Nossa. No domingo perdi mais um primo, né? É o terceiro já em um mês e pouco familiar. Do nada, foi deitar, eu perguntei, falei, mas o que foi que aconteceu? Deitou, começou a pegar no sono, começou a emitir um som estranho. A mulher foi chamar o vizinho, era a sororoca da morte. Infartou, deitado. Daí você vai falar, puxa vida, que dó, que pena. É verdade, mas assim, será que nós estamos livres disso? E nós estamos preparados? Será que somos preparados? E se hoje, em nome de Jesus não vai acontecer, tá? Jesus, mas se Deus resolvesse chamar alguém hoje, você tem certeza que você estaria pleno em Deus para subir? Ou será que tinha algo que você esqueceu de apresentar? Sabe? Algum tipo de porta que ficou em aberto? Você já pensou que se Jesus não voltar antes, né, Paula? Um dia isso vai acontecer com nós? Nós sempre vemos os outros na fila, né, Paula? É. Olha, pode ser que um dia aquele fulano está doente, olha, aquele Beltrano, puxa vida, difícil, né? Puxa, que dó, nossa, olha, que Deus guarde, né? Olha, não, como que vai ser, né, quando o fulano morrer? Mas será que a gente para pensar, como é que vai ser o dia que eu partir? A gente não para pensar. Não para, né? Às vezes não é nem gostoso, né? De pensar nisso, mas o Senhor nos ensina a pensar nisso também, né?
Como é que seria? Como é que está a sua porta? Você está com uma porta cheia da graça de Deus e Deus poderia te levar hoje? Se Jesus falasse, olha, posso te levar hoje? Se Ele te desse essa escolha, Ele poderia te levar? Ou de repente a gente viraria para Ele e diria, ó Deus, é melhor não levar, porque se o Senhor resolver abrir o livro da vida meu, talvez eu não suba. Não está tão certinho. Né? E amados, coisas tão pequenas, tão imperceptíveis. Mas, Paula, olha só, através do olhar, dos ouvidos, Jesus disse muitas vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Espera aí, é preventivo ou não é? Antes de tomar uma atitude, ouça a voz de quem? Do Espírito. Do Espírito. A voz do Espírito tem que vir preventivamente para você antes da sua voz. E a boca? A boca é terrível. Essa. Paulo, alguma vez nós já murmuramos? Você já murmurou alguma vez? Já murmurei até em oração. É. Até em oração, gente. Já lamentou? Como que pode a gente ter capacidade de murmurar em oração? É terrível isso. Será que nós já fofocamos alguma vez, amados? Já trocamos uma ideia sobre algumas coisas na vida? Sim ou não? Vamos falar a verdade? Sim. E eu sei que às vezes a gente, puxa, tem todas as nossas razões, entre aspas, né? Mas até que ponto Deus considera como razão ou Deus considera como uma porta aberta? São os sentidos, Paulo. São os sentidos. Então, muitas vezes nós dizemos assim, pastor, olha, eu não vou, de repente, roubar, eu não vou furtar, porque eu já entendi que isso não é de Deus, eu não vou adulterar. Mas às vezes o inimigo nos pega em situações muito, entre aspas, menores, entre aspas, imperceptíveis, né? E o coração, Paula? O coração, esse coitadinho, esse precisa ser vigiado todos os dias. Porque o coração, assim como o cérebro, é uma sede de sentimentos também. O cérebro é que manda o ok, mas no coração estão os sentimentos, e que às vezes do coração sobe pro cérebro, né? E no coração a gente pode guardar tanto felicidade como amarguras, né? Sim. Meu coração pode estar cheio de coisas boas, né? Mas ele pode estar guardando um monte de coisas ruins, amarguras, feridas que ainda estão lá, né? É fácil separar? Não. Não é fácil separar, amados. E as mãos, Paula? As mãos podem causar problema? Muitos problemas. A palavra fala, né? A gente pode tanto abençoar, né? Como a gente pode amaldiçoar através... Amaldiçoar. A mesma mão que abençoa pode ser a mão que deu o soco. Né? A mesma mão que abençoa pode ser a mão que faça um gesto obsceno. Né? A mesma mão que põe o alimento na boca pode ser a mão que põe a droga na boca. Sim. O vício na boca. Né? Então veja, os sentimentos funcionando como sedes de portas. E os pés, Paula? Os pés. Tem que ser cuidado? Muito. Os pés é a nossa, eu acho que é a nossa caminhada diária, né? Para onde eu vou hoje, né? Espiritualmente e fisicamente, né? O meu pé pode me levar para a igreja, meu pé pode me levar para um lugar muito ruim, né? E são escolhas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Exatamente. Qual é a escolha? Eu vou por esse caminho, Deus fala que alguns que a gente não deve nem passar, a gente deve desviar. Sim. Né? Do pecado, ou seja, nem passe por ali. Quem te leva até ali? O pé? E é interessante, amados, que um desses circuitos aí que nós falamos para vocês pode estar sendo ou pode ser a porta que nos leve à derrota. Sim. Ou à vitória.
Agora, às vezes é o olhar, às vezes é o falar, às vezes é o quê? Tocar. O tocar, às vezes o ouvir e às vezes o olfato. Como é que pode o olfato ser sede de alguma coisa? Pode, né? Você tem olfato, ideia? Uma vez, nesses cultos de terça-feira, o Alexandre falou que sentia cheiro de mel, né, na igreja. A gente entende, né? Depois ele vem entender o porquê, né? Mas a gente faz outras coisas com o nariz, né? Eu acho que a droga, né, pode ser bem simbolizada, né? Sim. Como o fato de muito não bem ser lembrado, muito bem lembrado. algo bom, sim, né? Sim. Realmente o olfato sendo aí usado para algo não legal, né? Exatamente. Às vezes o olfato que vai instigar a pessoa, por exemplo, no cérebro a comer mais do que deve. Né? Você já percebeu que às vezes é difícil achar, por exemplo, vamos supor, alguém que perdeu o olfato ou nunca teve olfato obeso? Eu vi uma reportagem. Você já percebeu também como é difícil às vezes enxergar, encontrar, não que não exista, sim, mas um cego obeso é mais difícil? Por quê? Porque a gente come com os olhos primeiro e depois com o nariz. A menina estava falando que ela teve Covid, que ela perdeu totalmente o olfato, né? E já era... Muito bem lembrado. Ela era muito magra, não sei se ela era já assim, mas ela era bem magra na reportagem e ela estava tendo muita dificuldade de conseguir comer, passando mal, não por causa do Covid, mas porque não tinha olfato e não sentia vontade. E eu vi uma do Covid também, que ela disse que o paladar dela foi alterado. Então ela não consegue mais comer carne, porque a carne para ela que era tão prazerosa, agora tem gosto de comida estragada. Ou já pensou cheiro? Como explicar isso, né? Estragado? Você vai comer uma coisa... Porque ela sente um cheiro diferente, sente um gosto diferente. Sim. E tudo isso, ela bate o olho e diz, mas isso é carne. Mas o sentido diz outra coisa. E será que espiritualmente, se estamos doentes espiritualmente, aí nós chegamos nessa resposta. Sim. Será que nossos sentidos não ficam alterados também? Legal. Será que o que parece bom realmente é bom? Ou será que aquilo que parece ruim realmente é ruim? Né? Tem criança que às vezes a mãe tem que fechar o nariz para tomar remédio. Sim. Né? Sim. A mãe fecha o nariz. Muito bem lembrado. E toma o remédio para não sentir o cheiro. Muito bem lembrado. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade também, por exemplo, com... Como chama aquela comida? Buchada. Buchada. E onde é que me trava? No cheiro. No cheiro. Na hora que eu sinto o cheiro, já travou tudo. Né? Então, entenda isso espiritualmente. Sim. Né? É bem legal, porque eu posso estar sentindo o cheiro, achando que é uma coisa boa. Sim. Né? E na verdade, isso que eu estou sentindo pode não ser bom, né? E eu só vou saber isso se o Espírito Santo me conduzir. Né? E conduza tudo isso, amados, que nós te damos nos exemplos do dia a dia, para a vida espiritual, né, Paula? Se a gente usa exemplos simples do dia a dia, é para que as pessoas consigam assimilar o espiritual com isso. No dia a dia, né? Mesmo, né? E o versículo que Deus fala muito sobre a porta, que a gente tem que entender, é que a porta que leva a Deus, ela é estreita. Estreita. É uma porta, geralmente não, ela é estreita, ela é apertada, né? Então, tudo que aparentemente está muito fácil, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver, né? Porque a palavra não fala que às vezes, não, ela fala entre pela porta estreita. Mateus 7, né? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela. E aí, amados, começa toda a história. Veja aqui que a Paula falou sobre o caminho.
A Bíblia fala que Jesus é o caminho, né? A verdade, a vida. Mas perceba que ele também é identificado como a porta. Porque todo caminho, ele começa em algum lugar. Para levar... Para traduzir isso, todo caminho, lá na base, ele tem uma porta que tem que ser passada. Então, onde é que começa os sintomas, as lutas, a graça, dependendo do caso, espiritualmente falando, nas portas. Conseguem entender isso? E quando eu entendo que nós falamos de que Deus deu oportunidade de Caim, né? Ele fez Caim pensar, né? Mas quando eu leio esse versículo de Mateus 7, eu tenho que entender, ele não está me dando uma... Olha, veja bem, não, ele está afirmando: a porta que leva para a vida é estreita, sim, a porta que leva para a perdição é larga. Ele está dizendo isso. Ele não está questionando se é ou não para a gente, não, ele está afirmando isso. Né? E é isso que a gente tem que entender. E aí que também ele também diz bem claramente: ou você vai passar por uma, ou você vai passar por outra. Então, se talvez no seu coração tá, mas pastora Paula, eu ouvi tudo isso, achei legal os negócios da porta, mas e se eu não quiser nem ir na porta? Se eu não quiser nem me ficar de frente com uma porta? Amados, todos nós vamos ter que passar em algum momento por portas. E é interessante que quando eu estava vendo os versículos de porta, estudando um pouquinho, a gente vê que a maioria das portas, dos versículos de portas, estão em Apocalipse. Sim, sim. E por quê? Por quê? Né? Porque são exatamente entradas espirituais. Você pode pesquisar aí depois, coloca lá portas lá. A maioria, tem outros, eu li Mateus agora, mas a maioria está em Apocalipse falando de porta. E você... Que é... se você lê a Bíblia, você compreende que o céu também, né, tem portas. Tem portas, né? Quem já teve visão do arrebatamento, eu mesmo já passei por essa experiência, eu vi abrindo no céu, de repente um ponto mínimo, pequenininho de luz que foi abrindo, e daí eu vi Jesus vindo com os anjos naquela visão do sonho que eu tive, né? Mas é como uma porta. Né? Exatamente, sim. Paulão lembrando aqui, Nova Jerusalém, 12 portas. Né? Então, é importante portas, Paulo? Muito. Muito e vocês viram que coisas que a gente não para pensar tem tudo a ver. Sim. E eu acho que o alerta hoje, né, é principalmente para isso. Não ache, né? Eu já sofri muito, sabe, nesse sentido de, mas Deus não está ouvindo minha oração. Deus está ouvindo, né? Então, quando eu fecho ou abro as portas, né, Eric? E coloco essa graça, coloco essa proteção, Deus está à frente. Mesmo que não seja aquilo que eu estou achando que é, como o Eric colocou da casa dele. Mesmo que seja o contrário daquilo que a gente está recebendo, Deus está à frente. Se eu colocar, se eu fechar e se eu colocar a graça, a proteção dele nessa porta. Muito legal a colocação que o Eric fez, porque não é só fechar, não é só não deixar de fazer, mas é orar, é colocar diante do Senhor aquilo. Sim. Né? Então, eu não falo assim, aqui em casa o pessoal fala que eu não falo muito, né? E, infelizmente, às vezes eu também levava para esse lado da oração. Entendi. Então, assim, eu tenho que me policiar para orar sobre todas as coisas. E é diário. Né? E vale frisar só mais um detalhe também, Paula, que Deus, quando vai falar com aqueles homens lá no deserto e fala lá para Moisés que eles unjam, né, os batentes da porta com o sangue do cordeiro. Perceba, você já reparou que Deus não mandou passar óleo, não.
Não é questão de unção. Não é unção, legal. Não é quem é mais ungido, nem quem é né? É graça. É graça. Representada pelo sangue. Então tem gente assim, pastor, basta a unção. Não. Amados, se você não pedir a graça todos os dias, mesmo a unção, vai se exaurir da sua vida. Legal. Entende isso? Legal, bem interessante. A graça, a unção é importante? A unção vai fazer muitas coisas na sua vida? Vai. Mas o principal, a balança que te pesa, a balança que dá abertura para a porta para você, para a porta estreita, é o sangue de Cristo. Amém. Amém. Muito legal. Amém. Muito legal. Amém, amados. Interessante. Amém, gente? A gente espera que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Sim. A gente agradece de coração cada um que tem estado com a gente. Amém. Né, Paula? Obrigada, que Deus abençoe, né, cada um, porque realmente é uma caminhada. Sim. Né? E às vezes são coisas tão pequenininhas que tem que voltar para trás, né, para começar, para iniciar de novo, né? São coisas tão... A gente fala, nossa, mas orar para isso, sim, orar em todo o tempo, né? Todo o tempo, para aquilo que, né, que Deus esteja realmente à frente. E coisinhas tão pequenas que às vezes a gente vai perdendo no decorrer da caminhada. Sim. Né? E a porta é estreita, mas nós entraremos por ela em nome de Jesus, né? E teremos a graça, assim, como duas atitudes: a atitude física de fechar a porta e a atitude espiritual ela com a graça do Senhor. E não se esqueça, amados, todos nós viemos para esse mundo por uma porta. Sim. A porta do útero de uma mulher. E o próprio Jesus, quando vai para a morte e ele vai ressuscitar, a Bíblia diz que os anjos apareceram e afastaram a pedra. Por quê? Porque era uma porta que precisava ser passada. É verdade. Eu não dei oi pro pessoal, mas tem bastante gente nova aí. Flávia, amados, obrigado pela presença, eu viu? vi a Nádia, a Natália, carinho de todos Raquel, que estão aí com a Dona gente. Sueli, um abraço. A Dona Maristela, minha vizinha também. Jesus nos guarde, né? Que Jesus nos proteja e que Ele, né? Quando o Eric colocou, né? Para nós refletirmos, né? Nós temos um dos sentidos que às vezes pode estar mais falho, né? Que o outro. Então que Deus fale conosco para que a gente veja, né? Onde nós temos mais onde nós temos mais fragilidade é onde nós temos que prestar mais atenção. Amém, gente? Amém, Deus amados. Abençoe, Deus guarde cada um e até semana que vem. Né? Um grande abraço. Né? Mais um dia aí juntos. Amém? O Paulo tá lembrando aqui, gente, faz 7 anos, né? Agora no mês 9, né? Em setembro, que nós temos nosso discipulado. Teve um período de 1 ano, né? Que a gente não fez, mas faz 7 anos que nós estamos no discipulado, agora online, mas nós estávamos na igreja. E um número bem importante também, né? Sim, legal. Um mês também muito bacana. Sim. Muitas vezes, nesse ano, por exemplo, a virada de um ano judaico, né? E eu jamais imaginei, né? Tantas coisas, e a palavra do Senhor, ela é infinita e ela é viva, né? Que Deus pudesse nos sustentar durante tanto tempo. Amém? Amém. Deus nos guarde. Parabéns, pastor. Amém. Por estar conosco. Chuchu, Sandra, pastor Eric, Paulão. Acho que foi o que iniciou a turma que começou lá atrás, né? Lá atrás e está aguentando a gente. Parabéns para todos vocês aí. Jesus que também estão nos acompanhando aí. Seja 1, 2, 1 mês, 1 ano, 10 anos. 10 anos não, né? 7 anos. E se Deus quiser ainda por muito tempo. Até, né? Quando Ele permitir. Até quando Ele permitir. Bem, gente, Deus nos abençoe, Amém. Que Deus nos guarde. Semana que vem a gente está aqui de novo com a graça do Senhor. Beijo, fica com Deus. Grande abraço, amados. Amém. Mais para baixo, amor.